Fala, meu guerreiro e minha guerreira, vamos que vamos, porque agora tem bizu pro lado do vento, coisa boa, coisa braba, você pode ter certeza que vai ser fundamental para sua aprovação. Depois de ter falado com vocês a respeito de temas que já foram cobrados para a gente fazer uma breve análise e também temas que vocês devem saber, além de outros, obviamente, agora eu quero falar com vocês sobre estrutura base para então a gente, lá na frente, falar sobre estruturação e técnicas que já são específicas e etc, beleza? O que eu vou falar para vocês pode zerar a redação, pode dar fuga parcial total do gênero, do tema e etc. Então é obrigatório, você deve saber estruturar e fazer conforme que eu vou passar aqui o bizu. Beleza? Pega o bizu e vem comigo, ó. Primeiro, linguagem. Vamos lá. Linguagem. A linguagem, ela sempre deve ser o quê? Impessoal. Sempre com linguagem impessoal. Beleza? Você nunca deve participar do seu texto. Nunca. Ok? E aí como é que funciona essa parada aí? É mais ou menos assim, ó. A linguagem correta eu vou colocar de cá. E a linguagem errada eu vou colocar de cá. Ok? O que seria uma linguagem correta, Curirim? Tendo em vista a impessoalidade. Que é o seguinte. Você pode escrever em terceira pessoa. Você pode escrever no infinitivo. Você pode escrever com particípio. Você pode escrever com índice de indeterminação do sujeito. Tudo isso você pode escrever. E para facilitar a sua vida, eu vou te colocar o bizu aqui, porque essas palavras aqui elas são feias, né? E é até difícil de a gente aprender às vezes. Então eu vou colocar o bizu. Terceira pessoa termina com M, infinitivo termina com R, particípio termina com ado, e índice de determinação do sujeito com SE, beleza? Então os verbos terminados aí, por exemplo, observam, analisar, verificado e nota-se podem ser utilizados tranquilamente. Por quê? Terminou com M, terminou com R, terminou com ado, terminou com SE. Positivo? Podem ser usados tranquilamente, sem problema algum, por ter terminação de forma impessoal. Ok? Sem problema, tranquilo, pronto, impessoal. Posso escrever observam, matam, prendem, etc. Posso usar aqui observar, analisar, pensar, querer, enfim, posso, tranquilo. Tá bom? E o que está errado, Curirim? Está errado você usar gerúndio, não é legal, eu explico por que agorinha, e primeira pessoa do plural. Singular também, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Primeira pessoa do plural. Vou explicar por quê. Gerúndio termina em NDO, primeira pessoa do plural termina com OS, tá? Por que gerúndio não é legal você usar? Gerúndio, ele é atemporal, né? Eu vou dar um exemplo aqui, agora eu volto em tela só para a gente poder analisar, tá? Então, ó, observando é gerúndio. E analisamos, primeira pessoa do plural, ok? Vem comigo aqui, o bizu é o seguinte. Eu disse para vocês que tem que ser impessoal. Show! Não pode participar do texto. Participou, levou ferro, na hora. Pode dar fuga parcial do gênero, etc. E aí isso é passivo de acordo com o edital. A nota 0. Beleza? Legal? Massa. Quando eu uso gerúndio, eu não tenho nem problema de pessoalidade. O gerúndio, o problema é de tempo. Eu estava observando no início da aula, eu estou observando agora, e estarei observando no final. Observando foi utilizado para os 3 tempos verbais. Então ele não te dá uma preciosidade do que está sendo escrito. Parece que eu não sei escrever nos tempos verbais correto e por isso eu uso observando porque vira de forma generalizada. Sacou qual que é o bizu? Então não é interessante, cara. Não é interessante gerúndio de forma alguma. Em relação
a primeira pessoa do plural, é porque se é primeira pessoa do plural, eu, tu, ele ou ela, nós, eu estou participando do negócio. E eu disse para você que tem que ser de forma impessoal. Então nós não pode entrar, eu não posso entrar na parada. Eu não posso participar do negócio. Beleza? Tem que ser impessoal, é sempre ele, eles. Tá? Por isso que seus verbos podem terminar em M. Pode M. M é porque são eles, né? Eles observam. Eles analisam. Eles verificam. Pode. Ao observar é R. Ao analisar, prender, tá? Pode. É observado, é analisado, é verificado, pode, particípio. Observa-se, analisa-se, verifica-se, atribui-se, deve-se pontuar, deve-se, pode também, determinação de sujeito. Tudo isso pode, porque não determina pessoalidade, é impessoal, beleza? Gente, por que eu tô falando tão detalhadamente isso? Pode te desclassificar e tem aluno que não tem noção de que é verbo. Eu vou então falar o que é. Se você já sabe, beleza, tranquilo, mas vamos respeitar a galera que não sabe. Verbo é tudo aquilo que eu faço, você faz, nós fazemos. Eu escrevo, você escreve, nós escrevemos, isso é verbo. Tá entendido? Eu escrevo, você escreve, nós escrevemos, isso é verbo. Pega assim, simples, direto. Eu tô aqui para te fazer ser aprovado, não é para te fazer ser escritor, beleza? Então eu escrevo, você escreve, nós escrevemos, isso é verbo. Eu dei aula lá em Porto Alegre e aí um aluno falou assim, Curirim, eu posso escrever fazendeiros? Porque, pô, não vai ter como, né? Se fazendeiros termina com S, é a primeira pessoa do plural. Eu falei, não, mano, não. Fazendeiros não é verbo, não tem como eu conjugar. Eu, fazendeiros, tu, chácara e ligado. Nós, boi, não tem como. Entendeu? Então, cuidado com isso. O que eu estou dizendo é sobre referência verbal. É o que eu faço, é o que você faz, o que nós fazemos. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de um pedacinho, de um fragmento de redação. Vou fazer aqui só para te explicar o que é um período. Período é interessante também saber, né? Tá dentro do edital como periodização, divisão dos parágrafos. O que tem que acontecer dentro dos parágrafos. E aí um aluno lá me falou assim, esse exemplo que você deu aí, você errou, porque você usou quando. Eu falei assim, mas quando? O que tem a ver com quando? Ele falou, não, porque quando não termina NDO, NDO é gerúndio. Aí eu falei, não, cara, gerúndio é para verbo. Quando não tem como conjugar, ué. Eu quando, tu quando, ele quando. Nós quandamos, vós quandais, eles quandam. O que é? Eu vou quandar hoje à noite. O que é isso? Tá? Beleza? Então quando não faz referência. Então toma cuidado com isso. O que eu estou dizendo é para verbo. E aí eu vou te dizer aqui 2 bizus sobre como tirar primeira pessoa do plural ou gerúndio. Eu vou te mostrar aqui como que faz para você tirar esse problema. Então vem comigo e pega o bizu, ó. Você quer tirar o observando, o gerúndio ali, ó? É só você colocar é ou ao antes dele. Se você colocar qualquer um desses dois aqui, ó, antes dele, é ou ao antes, você vai ver que você não vai ter problema. Sabe por quê? Como assim, Curirim? Lá no seu rascunho. Lá no seu rascunho. Você tá fazendo lá no seu rascunho aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é o rascunho, tá? Não é a folha oficial, isso aqui é o rascunho. Aí você escreveu, diante disso, observamos a necessidade... Nossa, rascunho meu aqui ficou feio demais, velho. Ó. Rascunho. Observamos, diante disso, observando a necessidade. Diante disso, é observado. Diante disso, ao observar. Então, se você colocar o é aqui, ó, vira ado. Se colocar o ao, vira observar. Infinitivo. Diante disso, analisamos. Opa, diante disso, é analisado. Diante disso, ao analisar. Analisado e analisar pode. Então, esse aqui é um bizu topíssimo, 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 tá? É você, se Deus me livre acontecer, de colocar aí gerúndio, colocar é ou ao antes do verbo. Pronto, vai tirar o problema, não vai dar nenhum erro, ok? E aí eu já vou te ensinar até um negocinho aqui, ó. Quer ver? Olha que bizu nervoso esse que eu vou te ensinar agora, ó. Você sabia que você não pode usar este, neste, isto, desta, nesta? Você sabia que você não pode usar? Qualquer pronome terminado em T, você não pode usar? Não pode usar, cara. Não pode usar. Por quê, Curirim? Vem comigo aqui, vou te explicar, você não vai ter problema.
Quando eu estou segurando algo, quando eu estou perto de algo, aqui eu estou perto da mesa digitalizadora, então eu estou perto, estou segurando aqui, ó, estou segurando ela, estou segurando minha caneta. Eu uso o pronome sempre com T. E esta caneta, esta mesa, esta parede, esta falta de cabelo, beleza? Tudo eu uso T, positivo. Se quando tá na minha mão, quando tá próximo, quando eu toco, é T, isso determina que é algo pessoal, né? Para eu estar tocando, é algo pessoal, sim ou sim. E na gramática, os pronomes este, isto, esta, deste, não sei o quê, ele é remetente. Então é como se eu estivesse mandando. Sacou? Nunca, nunca, nunca você precisa ou deve usar este, deste, nisto, isto dentro de uma redação, porque é algo que está perto. Se essa caneta tivesse na mão de alguém, se eu estivesse olhando de longe, seria essa, isso, nesse, disso. E aí, se tivesse na mão de alguém, eu estivesse longe, eu ia mostrar. Eu ia falar que está na mão dele. Então já não é mais pessoal, eu estou falando dele, eu estou mostrando lá, está mais longe, etc. Então tudo que você for usar na redação, eu estou te falando porque a gente está na parte de linguagem. E eu estou dizendo que tem que ser impessoal, por isso que você não pode usar a primeira pessoa no plural. E aí já para passar o bizu, todo pronome que você for usar é diante disso, nessa perspectiva, essa referência e nunca esta. Então vem comigo aqui, ó. Se a gente não pode usar este, neste, isto, o que você pode usar? Isso aqui está errado, então. Você pode usar esse, nesse, isso, dessa, desse, disso, beleza? Sempre com S. T não usa, S está ok. Ok? Beleza? 100%? Então é assim que se faz para ter uma linguagem impessoal e assegurar aí até 20% da nota. Tá? Se você escreve errado, pode perder até 20%. Se você erra todo o texto, você pode ser desclassificado. Então esse é o bizu de linguagem. Tá entendido? Fácil, né? Fácil. Você pensar, estou escrevendo, tem que terminar com M, tem que terminar com E, terminar SE. Ixi, fiz gerúndio. Se for no rascunho, é só você colocar E ou AL que você vai ver que seu verbo vai transformar em infinitivo ou particípio. Beleza? Legal? Tá, beleza. Então a gente já tem aqui a relação de linguagem sobre um processo estrutural. Correto? Tá, mas aí a gente tem que entender, tá, além da linguagem, qual que é a quantidade de linhas por parágrafo, né? Porque não adianta eu saber o que eu devo escrever, a forma que eu devo escrever, sem saber quantas linhas eu vou gastar, correto? Então pensa comigo, lá vai ter o item A, B e C. Não é indicado por mim, mas se você resolver apenas responder os itens, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Vamos colocar item, item e item aqui. Vai ficar assim, ó. 10 linhas. 10 linhas. 10 linhas. Rapaz, o cara tem que manjar demais para fazer um trem desse. Tem que manjar muito, meu Deus do céu, tá? Então, eu não faria assim. Eu não faria assim. Beleza? Ok? O que que eu faria, né? Que é a estrutura Curirim aqui, ó. Estrutura Curirim. Eu faria assim, ó. Introdução. Item A. Item A. Item B. Item C. Agora a gente está falando a língua legal. Aí aqui você vai fazer assim, ó. Introdução. Aqui. De 5 a 5 linhas. Item A de 5 a 8 linhas. Item B de 5 a 8 linhas. Item C de 5 a 8 linhas. Beleza? Vai resultar aí em 29 linhas. Você vai poder acrescentar uma a mais, etc. Tá? Então isso aqui é um norte. Beleza? Então essa para mim seria a quantidade de linhas ideal. Ok? Eu tenho uma introdução ali para poder reduzir
a quantidade de linhas por item. Por que que eu não faria com somente a resposta dos 3 itens? Qual que é a lógica disso? Eu disse no vídeo anterior. Se não, 10 linhas, você tem que saber muito, cara, de gramática. Você tem que saber demais, demais, demais. Então, assim, é a última vez que eu vou falar isso, tá bom? A última, prometo. Falei no vídeo passado, brevemente, e agora eu disse pra vocês que eu ia aprofundar, tô aprofundando. Se você faz 10 linhas, você tem que saber muito de gramática. A chance de você ficar repetindo as palavras do item é maior dentro do parágrafo, porque são 10 linhas. Então a chance de você repetir toda hora, polícia, polícia, polícia. Ah, esses problemas, problemas, problemas. Por quê? Porque são 10 linhas. Então eu faria uma introdução ali com 5 linhas, no mínimo 5 linhas, viu, gente? Sempre, sempre, sempre. Mínima 5 linhas. Mínima 5 linhas. Não pode fazer menos que 5 linhas, tá? É padrão CESP. Mas se eu faço ali introdução com 5 linhas, eu não vou ter tanto espaço para ficar repetindo a palavra. Sacou? Por quê? Porque é menor. E se eu usar na introdução polícia e resolver usar no segundo parágrafo polícia, já não é redundância, já não é problema. Então eu posso usar a mesma palavra em parágrafos diferentes. No mesmo parágrafo não é interessante, dá redundância. Então essa aqui é a estrutura ideal para vocês, tá? Vem comigo em tela, ó. E aí, então, isso aí é legal, é bacana, você tem que saber, tem que fazer, tá? Agora, dentro desses parágrafos, dentro desse parágrafo, que é isso aqui, ó, divisão de períodos. Tente imaginar que eu vou ter 3 períodos, 3 frases. Tenta imaginar isso, tá? Tenta pensar assim que cada parágrafo desse, cada respostinha vai ter 3 frases, beleza? Calma que agora eu vou preencher lá. Então tenta pensar assim, ó, divisão de períodos. Período é o mesmo que frase. Não é o mesmo não, tá? É só para facilitar a sua vida que eu tô colocando isso aqui, mas não é a mesma coisa não, beleza? Ó, de uma letra maiúscula, até um ponto final, tá? Não é bem isso não, mas enfim, só para você entender, ok? Tente fazer 3 períodos. Primeiro bizu aqui, ó. Tente fazer 3 períodos, ok? Vale a pena. Próximo bizu. Use 3 conjunções. Uma para cada início de período. Beleza? Top. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Mas tenta imaginar que cada parágrafo, vou escrever aqui, é como se cada parágrafo tivesse introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Como assim, Curirim? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui, ó. É como se a introdução tivesse uma introduçãozinha, um desenvolvimentozinho e uma conclusão. É como se o item A, o primeiro item, né, não sei, enfim, tivesse uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O item B, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O item C, introdução, desenvolvimento e uma conclusão. 3 itens, 3 períodos por item, tá? E é assim que faz bonitinho, ok? Além de nunca se esquecer que tem mais ou menos, pode ser por aqui mesmo, pode ser nesse exemplo aqui mesmo. Mais ou menos isso aqui, ó. Tenta pensar que na introdução eu vou fazer mais ou menos. Olha a quantidade de linhas aqui por parágrafo. Olha lá. Beleza? Por parágrafo. Aí a divisão de linhas aqui vai ficar mais ou menos assim, ó. 1,5 linha. Aqui vai ficar mais ou menos aqui, ó.
2 linhas e meia, e aqui vai ficar mais ou menos 1 linha e meia. Beleza? Aqui vai ficar mais ou menos 2 linhas e meia, 2 linhas e meia, 2 linhas e meia. Aí o resto é o mesmo padrão, né? Porque os parágrafos de resposta aos itens, eles seguem a mesma lógica, o mesmo raciocínio, tá? Então, mais ou menos isso aqui. Pronto. 2 linhas e meia na resposta dos itens aí, cada período. Tenta pensar assim, cara. Tenta evoluir sua redação dividindo ela nesses períodos, ok? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou te dar um exemplo aqui para ficar ainda mais claro, tá? Então não se esqueça, presta atenção antes de eu começar aqui a escrever, fazer um exemplo de redação aqui. Não se esqueça, cada parágrafo é uma microestrutura. É como se cada parágrafo fosse um textinho e o parágrafo como um todo fosse um textão, né? O completo ou o que a gente chama de macroestrutura. Inclusive, diga-se de passagem, o CESP ele faz muito isso, tá? Ele coloca um corretor para corrigir a microestrutura, para ver se está estruturalmente cada parágrafo ali divididinho, organizadinho, e também o texto como um todo. Faz, ixi, está por fora. Eles separam o corretor. Ó, corretor, você analisa só os aspectos micros. Ou corretor, você analisa o aspecto macro, tá? Então tem que entender isso. 5 linhas máximas ali na introdução e mínima também, porque menos de 5 linhas não pode. E não rola de você gastar muita linha na introdução, porque não vale nota, né? No primeiro item, segundo parágrafo, item A, enfim, de 5 a 8 linhas. No item B, terceiro parágrafo, 5 a 8. No item C, quarto parágrafo, 5 a 8. Pronto. Cada período, cada frasezinha, mais ou menos 1 linha e meia ali na introdução, 2 linhas e meia. Beleza? Para poder dar a quantidade ideal de linhas. Se você começar a planejar isso na cabeçona mesmo, antes de escrever, você nunca mais vai travar na sua redação. Nunca mais. Você sabe por que a gente trava? Porque a gente quer fazer tudo. Em vez de fazer parte por parte, a gente já quer pensar do início ao fim na redação. Aí dá ferro, beleza? Mas nós vamos aprofundar isso depois. Por enquanto, vou mostrar um exemplo para você pegar o bizu de como que é essa divisão de períodos. Vem comigo, pega o bizu. Olha aqui, ó. Então o bizu é mais ou menos esse. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o tema... Eu vou fazer um exemplo aqui generalizado. Seja violência contra a mulher. Aí eu vou começar assim, ó. Conforme o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, é prevista a dignidade é assim que separa, viu, gente? Dignidade da pessoa humana. Melhor forma de começar é com uma citação, a gente vai ver isso futuramente, ok? É prevista a dignidade da pessoa humana. Ponto. No entanto, deve-se ponderar que... não, vamos fazer diferente. Eu vou escrever com outra cor, para ficar bem bonitinho, para ficar bem didática aqui o negócio. No entanto, vírgula, deve-se ponderar que isso ainda não é uma realidade vivenciada pela mulher, vírgula, haja vista, não existe a expressão haja visto, tá? Haja vista a violência doméstica. Pronto, até aqui, ponto. Aí agora eu vou terminar o meu parágrafo de introdução.
Vou usar uma conjunção aqui, que ela é uma conjunção bonita, sabe? Preciosa, ó. Destarte. Ela é uma conjunção que, tipo, dá um peso de qualidade e tal. Destarte. Imprescindível. Também é precioso, né? É imprescindível destacar fatores como ponto. Isso é um exemplo claro de uma introdução feita nesse molde aqui, ó. Eu fiz uma introdução da minha introdução, que é o meu primeiro período, tá? Que é o meu primeiro período aqui, ó. Então, introdução da minha introdução. Se tudo der certo, tem mais ou menos 1,5 linhas, uma linha e meia, tá? Aqui não dá para medir porque eu estou usando uma mesa digitalizadora gigante, viu, gente? Então não dá para saber certinho, né? Mas aí eu tenho 1,5, uma linha e meia, beleza? Primeiro período, a introdução da minha introdução. Depois, eu tenho aqui o meu segundo período, ó, é como se fosse o desenvolvimento da minha introdução, segundo período, tá? A segunda frase aí, ó, como se fosse o desenvolvimento dela. Teoricamente, é isso aqui, ó, beleza? E agora eu vou para o terceiro período, que é isso aqui, ó. Opa, perdão, errei ali. Deixa eu apagar aqui. Que é isso aqui, ó. Pronto, ó. Terceiro período. 3 períodos, que é isso aqui. Legal? E aí eu terminei minha introdução. Fiz 3 períodos. Teoricamente tem que ter dado quantas linhas isso aqui? 5 linhas. Tem que ter dado 5 linhas. Obviamente, aqui não dá para saber isso, tá? Mas tem que ter dado 5 linhas. Curirim, por que você não colocou nada nesse espacinho de verde, ó, no terceiro período? Por que você não colocou nada? É porque eu preciso dos itens, né? O que tá lá no item A? Aí você vai colocar o que tá aqui, ó. Vamos supor, por que a mulher não procura seus direitos? Então eu vou escrever o que tá no item A aqui, ó. Destarte é imprescindível ponderar fatores como a falta de procura da mulher de seus direitos, vírgula. Aí eu vou colocar o que está lá no item B aqui, que a banca me deu, e o que está no item C aqui. Sacou? Cara, essa introdução, ela não falha. Ela não falha. Podia ser do tema passado da PRF, PIF, podia ser o que fosse. Ela não falha, pai. Ela não falha. 3 períodos, e aí você começa com uma citação. Depois eu vou aprofundar isso. Mas começar com uma citação, depois você coloca o tema e depois os fatores motivadores. É como se fosse, presta atenção. Isso não é regra, não. Regra é fazer divisão de período, é regra. Regra é o que eu falei sobre a linguagem, regra, tem que fazer linguagem bonitinha. Regra é você ter uma quantidade de linhas relacionada a mais ou menos o mesmo tamanho, isso é regra. Agora isso que eu vou falar que não é regra, é uma dica, quer ver? Vem comigo. É isso aqui, ó. É como se você fizesse o que mostrasse, né? O que é ideal aqui, depois você mostrasse o que é real, escrevi errado aqui, real aqui, e o que é necessário nos itens, nesse último período, necessário aqui, ideal, real, necessário. Como assim, Curirim? Presta atenção. Conforme o artigo 1º da Constituição Federal, é prevista a dignidade da pessoa humana. Todo mundo tem dignidade reservada de acordo com a Constituição. Ponto. Aí eu vou mostrar o real, que é o tema, né? No entanto, deve-se ponderar que isso ainda não é uma realidade vivenciada pela mulher. Ou seja, não é todo mundo que tem essa dignidade, não. Porque olha a realidade aí, ó. Ponto. Aí agora eu vou mostrar o necessário, que é os itens, né? São os itens. Destarte é imprescindível destacar fatores como... Aí eu vou pegar o item A. O item A, vamos pôr lá. Discorra sobre por que ela não denuncia. Fatores como porque ela não denuncia. O item B. Mostre quais ajudas ela já possui. As formas de ajudas que ela já possui e o item C é assim, ó, apresente alternativas e alternativas que acabem com tal coisa. Pronto, terminei minha introdução. Inclusive já deixei claro aqui no meu projeto de texto o que eu vou trabalhar nos próximos parágrafos. Esse vai ser referente ao segundo parágrafo,
esse vai ser referente ao terceiro parágrafo e esse vai ser referente ao quarto parágrafo. Beleza? Mas a gente vai ver essa estrutura depois. Só quero que você entenda o seguinte, tem que dividir em período, nessa aula você tem que aprender isso, tem uma quantidade de linhas por parágrafo e por período, óbvio, e existe uma linguagem impessoal que você deve colocar, senão leva ferro. Positivo? Legal? Então esse é o bizu. Eu espero que nessa aula você tenha aprendido, isso é base. Ainda tem bizu nas próximas aulas aí, mas isso aqui é base, tem que aprender, tá? E eu tenho certeza que a sua aprovação tá chegando aí no momento certo, na hora certa, beleza? Ó, tamo junto aqui no Adelante, você já sabe tudo nosso, nada deles, vamos que vamos pra cima. Pega o bizu.